Pessoal, como aqui é bonito, pessoal. Aí, ó. Não é pra tirar não, tá? Olha só como aqui é bonito, pessoal. Olha essas florzinhas aqui, ó. Tudo amarelinha aqui, ó. E aqui, ó. Tá a minha filha aqui, ó. Brincando nesses elásticos aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Que foi as professoras que colocaram para as crianças brincar aqui, ó. Oi. E aí, pessoal, o que vocês estão achando, ó? Não é legal, pessoal? Olha só. E olha só, pessoal, aqui o parque, né, ó. Tá vendo, pessoal, como ele é lindo, ó? Bem bacana, né? Ali tem a trilha que você sobe lá pra parte de cima, ó. E aqui, ó, tá a minha pequena aqui brincando um pouquinho. Aí tem essa parte aqui embaixo também, ó. Lá no fundo tem outros brinquedos, né? E agora nós já vai embora pra casa, né? Vamos? Vamos. Bom. E é isso aí, pessoal. Curte, comente e compartilha aí, pessoal. Um abraço e uma ótima semana. E um ótimo final de semana aí.